Outra classe que foi necessário alterar aqui foi a classe Login Controller, tá? Bom, aqui nessa classe anteriormente, quando ia realizar a autenticação do usuário, os dados estavam sendo buscados da tabela da retaguarda, né, do banco de dados da retaguarda, né, da tabela usuário do banco de dados da retaguarda. Agora, aqui com o multi-tenant, essas informações elas serão buscadas do banco de dados T2TI ERP admin. Tá? Então, esse banco de dados vai ser utilizado aí principalmente para fazer, né, para realizar o login dos usuários. Ok? Bom, então o que foi realizado aqui? Qual a modificação que foi feita aqui? Antes, tá, foram criados aqui dois bins, tá, que no caso aqui, esses bins estão dentro aqui do pacote com T2TI-ERP, Model Bin Tenant, tá, que são as duas classes que vão representar as tabelas lá do banco de dados T2TI-ERP Admin. Tá? Então aqui no T2TI-ERP Admin eu tenho a tabela Tenant e também a tabela Usuário. Tá? Então foram criados aí essas duas classes para representar essas tabelas. Ok? Então aqui foi criado um DAO genérico, tá? Aqui da classe Tenant Usuário. Ok? E para realizar o login, o procedimento é o mesmo. Né? Primeiro aqui encripta, né? Codifica aqui a senha do usuário, que no caso aqui é a concatenação do nome do usuário com a senha que ele informou, né? E verifica se a informação bate com a informação que está cadastrada no banco de dados. Tá? Então, aqui na tabela usuário, nós temos aqui o login e a senha. Tá? Então, será buscado no banco de dados o usuário cujo login e senha estejam de acordo com os dados que foram informados pelo usuário. Se encontrar um registro no banco de dados, então significa que o usuário informou os dados corretamente. Tá? Então, o que será feito aqui? O tenant vai ser buscado o tenant ID, né, que vai estar vinculado a esse usuário. Tá? Então, aqui nessa tabela usuário, nós temos aqui o ID do tenant, que está vinculado a esse usuário. Tá? Então, nós vamos buscar aqui o nome desse tenant que está vinculado ao mesmo, tá? E nós vamos chamar o método addFactory, lá da classe T2TI Entity Manager Factory, que nós vimos anteriormente, passando aí como parâmetro esse tenant ID. Tá? Então, dessa forma, já vai ser criado, né, se ainda não tiver criado anteriormente, vai ser criado, então, essa fábrica de Entity Manager Factory para este tenant ID. Ok? Logo depois, chama aqui o método Authentication, né? Aliás, instancia aqui o objeto Authentication, né? Passando aí como parâmetro o nome do usuário, a senha e um array list, né? De autorizações, só que dessa vez aqui, anteriormente, essa lista de autorizações já estava sendo buscado aqui no momento do login. Tá? Agora, essa lista de autorizações, como ela está no banco de dados do usuário, né, do tenant, então nós vamos buscar essa lista de autorizações posteriormente. Então aqui instancia esse objeto Authentication, né, passando aí os devidos parâmetros, e logo depois define os detalhes aqui desse objeto como o tenant ID. Ok? Então, essa alteração aí foi necessária aqui nessa classe Login Controller. E na classe T2TI Success Handler, tá, nós vemos aqui, nós temos aqui a seguinte alteração. Anteriormente, nós definimos aí apenas, também era feito aqui uma busca no banco de dados para buscar os dados do usuário, né, que fez o login na aplicação e definir esse usuário lá na sessão. Tá? Então esse procedimento também vai ser feito posteriormente. Então aqui o que será feito? Nós vamos definir apenas, vamos setar na sessão dois atributos, tá? Que é o tenant ID
a qual esse usuário que fez o login está vinculado, e também o usuário da sessão, né, que no caso lá é o nome do usuário, tá? Que é esse cara aqui, ó. Então nós temos aqui, no caso aqui, é o login, tá? Que é o login do usuário, tá? Lembrando que esse login ele é um registro único, tá? Ele não pode repetir esses dados aí lá nessa tabela, né? Inclusive, seria até interessante criar um índice único aqui para este atributo login, tá? Bom, e as informações referentes aos usuários, né, serão buscadas aqui no Faces Context Útil, tá? No caso aqui, o usuário que está vinculado à sessão. Então, quando algum controller, né, ou alguma página chamar esse método aqui getUsuário_sessão, vai verificar se esse usuário já está definido lá na sessão, tá? E caso ele ainda não esteja definido na sessão, aí sim vai buscar as informações no banco de dados, só que agora como o usuário já vai estar logado na aplicação, quando for chamar lá a fábrica de Entity Manager Factory, né, a fábrica de Entity Manager, ele vai criar uma conexão com o banco de dados a qual o usuário está vinculado, né, de acordo com o Tenant ID a qual o usuário está vinculado. Tá? Então, dessa forma, vai buscar os dados do usuário lá no banco de dados, né, no esquema do tenant que este usuário vai estar vinculado. Tá? Então, os dados do usuário vão ser buscados aqui, então, nesse momento. Tá? E lá na classe funções controller, tá? Foi criado aqui um outro método, que é o método define autorizações do usuário. Tá? Aqui é o procedimento que era realizado anteriormente lá na classe login controller, né, que ia buscar no banco de dados as funções a qual esse usuário teria acesso. Tá? Então agora ele está sendo feito aqui nesse método define autorizações do usuário. Tá? E esse método ele está sendo chamado aqui pela página index. Tá? Então sempre que o usuário faz login no sistema, ele é redirecionado para o índice, né, para a página index.xhtml. Então, aqui nessa página index.html foi criado aqui um metadata, tá? E dentro desse metadata nós temos aqui uma action. E essa action vai chamar o método define autorizações do usuário para que esse usuário possa então consiga, né, utilizar o sistema porque dessa forma o Spring Security vai buscar, né, vai vincular as funções que esse usuário vai poder acessar. Tá? Então, essas aí foram as alterações aqui relacionadas ao login do usuário.